Então, falando de cargas distribuídas, a gente vai ver o nosso primeiro modelo. Aqui vocês podem ver nessa figura que a gente tem uma corrente total que é injetada em um determinado ponto S, que vai de uma barra 1 à barra N, que tem um determinado comprimento L, tá? E que ao decorrer de pequenas frações de distâncias dx que a gente percorre, né, entre essas barras, a gente tem um incremento de corrente divididas igualmente entre cada uma dessas barras N, ok? Dessas N barras, tá? Então, nesse caso aqui, a gente vai distribuir uniformemente a nossa carga total, né, vista que a gente sabe qual é o valor da corrente T que entra nessa ramificação em específico, e a gente vai distribuir essa carga igualmente entre as barras deste trecho, tá? De comprimento L. Então, para que é que a gente vai fazer isso, né? A gente vai realizar um procedimento para calcular a queda de tensão nesse trecho, tá? E calcular também quais são as perdas que a gente vai ter nesse trecho, ok? Então, inicialmente, para calcular a queda de tensão, imagine que a nossa corrente total injetada IT na barra S, né, que seria a barra da ramificação, ela é igual aos incrementos de corrente DI multiplicado pela quantidade de nós que nós temos no trecho L, tá? Então, a nossa queda de tensão no primeiro trecho é igual a Z dx, que seria a impedância do ponto S, a barra 1, ok? N igual a 1, multiplicada pela corrente DI. Tá? Então, uma equação bem simples, aplicação direta da lei de Ohm. Você tem a impedância do trecho e multiplica pela corrente consumida no final do nosso primeiro trecho. Tá? Então, vocês vão encontrar aí a primeira queda de tensão do primeiro trecho. E vocês podem repetir o mesmo procedimento para os demais trechos. Tá? Então, vocês partindo dessa equação e realizando o mesmo procedimento para todos os trechos, né, dx que nós temos nessa ramificação L, vocês conseguem obter aí a queda de tensão total que vocês teriam aqui nessa ramificação, tá? Então, a queda de tensão total vai ser igual ao somatório das quedas de tensão de cada trecho, tá? Então, isso aí é bem simples. Então, a nossa queda de tensão total ela pode ser representada também, né, de uma forma mais geral, dessa seguinte forma, tá? Então, tem um Z dx vezes DI e tem essa série aqui de N mais N-1 mais N-2 que pode ser representada através dessa expansão. Então, substituindo essa expansão nessa equação anterior, né, a queda de tensão total pode ser obtida facilmente através dessa equação V-drop total. Beleza? Então, para calcular a queda de tensão total até o último nó, a gente pode utilizar essa equação aqui. Tá? Se a gente quiser calcular logo de maneira direta até o final do trecho. Então, a gente teria aqui 1 meio de Z, em que Z já é a impedância do cabo multiplicada por L, tá? Multiplicada por IT. Então, dessa forma, aí a gente consegue obter de maneira direta qual a queda de tensão que nós vamos ter nessa ramificação de comprimento L. Então, a partir da equação anterior, a gente pode ter duas interpretações. A primeira é que a carga está completamente alocada na metade de nossa ramificação de comprimento L. Tá? Lembrando que Z maiúsculo é igual a Z minúsculo vezes o comprimento, tá? Comprimento L. E a segunda é que, considerando L total, nós temos T sobre 2. Né? Esse T sobre 2 ele multiplica tanto o Z quanto o IT. Né? Então, a gente considera, no meu caso, que a gente tem a metade do comprimento, tendo em vista que nosso Z é constante. E, no seu caso, a gente considera que a nossa carga, né, ela pode ser representada para cálculo de queda de tensão como sendo alocada no final da ramificação, né, considerando a metade da corrente que entra no nosso ponto S. Então, esses dois modelos são úteis para se calcular a queda de tensão nesta ramificação. Vocês podem utilizar qualquer uma dessas duas interpretações, né, tendo em vista que a equação é a mesma. Né? Então, a gente está trabalhando apenas com modelos
interpretativos distintos, né? Mas a equação é a mesma, né? Não vai mudar. Então, assim como a tensão, a gente observa aqui que nós podemos interpretar as perdas de duas formas. A primeira, né, levando em consideração que a gente trabalhou com o comprimento, a gente teria que a perda seria 3 vezes a corrente total injetada ao quadrado, vezes R sobre 2. Então, seria uma carga alocada na metade da linha, né, da nossa ramificação. A segunda possibilidade seria considerar 3 vezes a corrente total sobre 2 ao quadrado, né, multiplicado por R. Só que a gente vê aqui, ó, que são dois resultados distintos, né? Que a gente tem 3 meios de IT ao quadrado vezes R e 3 quartos de IT ao quadrado vezes R. Então, é óbvio que esses dois modelos fornecem resultados diferentes para a perda de potência. Então, a gente poderia perguntar, então, qual das duas é a resposta correta, né? Que nós iríamos obter utilizando essas equações. A resposta é que nenhuma. Um dos problemas de se utilizar esse modelo de cargas uniformemente distribuídas é que nós teríamos uma equação para cálculo de tensão ou de queda de tensão que não nos possibilitaria utilizar o mesmo modelo para calcular as perdas no nosso sistema. Então, para o caso da queda de tensão, eu posso alocar a carga tanto no meio quanto no final, né, levando em consideração aquelas características que nós observamos. Mas utilizando desse modelo aqui, alocando essa quantidade de carga nesse ponto ou nesse ponto, a gente fica impossibilitado de calcular as perdas no circuito. Para isso, né, nós devemos considerar o nosso circuito inicial e calcular as perdas trecho a trecho. Tá? Então, nós não poderemos utilizar aquelas equações que já utilizam as cargas alocadas no meio ou no fim da linha. Nós vamos partir do princípio inicial em que as cargas estão uniformemente distribuídas e fazer essa análise desde o início. Tá? Então, nós teremos aqui 3 vezes R vezes dx, né, para encontrar a resistência do nosso trecho, vezes o quadrado da corrente do primeiro trecho aqui, por exemplo. Então, vou realizar o mesmo procedimento, vou calcular a perda desse segundo trecho, tá? Que seria pelos 2, para o trecho 3, para o trecho 4, e no final eu vou fazer o somatório dessas perdas, ok? Então, novamente, vai aparecer aqui uma sequência que pode ser expressa através dessa sériezinha aqui e vou jogar na minha equação. Então, a nossa perda pode ser calculada a partir dessa equação, que é bem diferente daquela equação que vimos anteriormente, ok? Então, se nós realizarmos uma simplificação da nossa equação da potência, nós chegamos aqui nessa terceira equação do slide. Se a gente considerar que as cargas são realmente bem distribuídas, né, ou seja, um número muito elevado de barras, né, dessas barrazinhas N, que a gente vai subdividir o trecho, nós podemos considerar que a perda total pode ser dada por essa equaçãozinha aqui, que já facilita bastante. Então, nós temos a seguinte situação para cargas uniformemente distribuídas. A gente vai definir os modelos que vão servir para cálculo da queda de tensão e a gente vai definir um modelo que vai servir exclusivamente para o cálculo das perdas. Então, vocês reparem aqui que nesse modelo, para o cálculo das perdas, nós teríamos que alocar as cargas a 1/3 do comprimento do nosso trecho, tá? Que já difere do modelo que nós definimos para o cálculo da queda de tensão visto anteriormente. Outra forma da gente verificar um modelo que possa calcular tanto a queda de tensão quanto a perda na ramificação é a definição das cargas pontuais concentradas através de um modelo exato. Tá? Então, é uma proposta que a gente estuda em que nós iremos trabalhar um modelo específico em que a gente possa obter, através desse modelo em si, uma aplicação que sirva para as duas propostas que nós temos, né? Que seria calcular a queda de tensão e a perda num modelo apenas. Né? Nós vimos, só para revisar, que no anterior a gente precisa de 2 modelos no mínimo para calcular a queda de tensão e a perda, né, no caso. Nesse caso aqui, não.
Nesse caso, nós vamos buscar um modelo exato que nos possibilite fazer as duas coisas só com apenas um circuito, né? Um modelo. Então, o modelo que utilizaremos para definir essa possibilidade, né, de realizar esses dois processos em apenas um modelo seria a utilização desse esquemazinho aqui. Então, nós teríamos aqui uma ramificação de comprimento L, teríamos aqui um fator K, que seria um fator de comprimento total da linha, onde a primeira parte da corrente vai ser modelada, e temos aqui dois valores para a corrente, né? Nós temos o valor Ix, tá? Que seria um percentual da corrente que vai ser alocada a uma determinada distância, né? Que ainda nós iremos definir, né? Por meio da constante K, que seria mais próxima ao início da nossa ramificação, né? Do alimentador. E teríamos aqui uma corrente CTI, né? Onde C é um fator de corrente que vai ser alocado no final da linha. Então, a queda de tensão ela vai ser dada por essa equaçãozinha aqui. K, né, que é um fator relacionado à distância, multiplicando Z, que é a impedância, vezes a corrente total, mais 1 menos K vezes Z, CTI, que é o percentual da corrente que vai ser alocada no final da linha. Então, eu tinha visto inicialmente, né, nos parâmetros distribuídos, que a nossa queda de tensão pode ser dada por equação. Se a gente igualar essa equação com a equação do slide anterior, nós vamos obter esta igualdadezinha aqui, tá? Então, se a gente simplificar essa equação, nós vamos ter que K mais 1 menos K vezes C é igual a 1 meio. Então, se eu isolar o K, eu vou ter que uma relação direta apenas com a constante C, né, que vai ser um percentual do valor da carga que vai ser alocada no final do nosso trecho, da nossa linha de distribuição, né, que seria, no caso, essa partezinha aqui, da corrente T. Se eu realizar o mesmo procedimento para as perdas, né, a gente viu essas equações, essa daqui, né, na verdade, nos slides anteriores. Se a gente fizer o mesmo procedimento para calcular a perda, nós vamos igualar novamente essas duas equações e nós vamos obter novamente uma relação. Então, nós podemos utilizar da nossa equação que relaciona os fatores K e C e substituir nessa nova equação de forma a obter os valores de C e de K, tá? Então, o modelo que vai nos proporcionar o cálculo tanto da queda de tensão quanto das perdas nessa ramificação ou nessa linha de distribuição é um modelo em que nós teríamos aqui uma carga alocada a 1/4 de L, tendo em vista que K é igual a 1 sobre 4, tá? E com 1/3 da corrente alocada aqui no final do nosso alimentador, né? Ou da nossa ramificação. Então, se a gente utilizar um modelo que nós possamos dividir essa corrente aqui entre 2/3 e 1/3 alocadas a 1/4 e 3/4 de L, respectivamente, no nosso modelo, nós iremos conseguir calcular tanto a queda de tensão quanto a nossa potência simultaneamente, né? Ou através desse mesmo modelo, sem precisar redistribuir essas cargas, ok? Mas existem também outras formas de se calcular essas quedas de tensão, levando em consideração a configuração geométrica dessas cargas, tá? Então, você pode considerar, por exemplo, as cargas distribuídas como um retângulo, né, como um triângulo, como um trapézio. Então, essa forma de se calcular, né, novamente, as quedas de tensão e as suas perdas, são chamadas de cargas concentradas em configurações geométricas. Para essa aula, né, mostrarei a vocês a aplicação dessa técnica apenas para a forma geométrica do tipo retângulo, tá? Então, as outras vocês ficam para estudar no livro, né? Tem os exemplos, inclusive, mas seguem basicamente o mesmo princípio, ok? Então, o estudo dessas cargas concentradas em configurações geométricas auxilia na determinação da carga máxima, que pode ser alocada em uma determinada área, com base em um nível de tensão e nas características dos condutores. Então, aqui a gente tem novamente a nossa linha, né? A nossa ramificação, nosso sistema de distribuição.
nós temos a corrente que irá entrar nessa área em específico, que é novamente a corrente T. Então, essa área ela tem um comprimento igual a L, né, e terá uma largura, né? A novidade é essa, a gente terá uma largura, porque a gente vai ter uma densidade de área, em termos de carga, representada pela grandeza W. Tá? Então, novamente, nós teremos aqui os incrementos de distância dx e de corrente dy, tá? E teremos o local onde essa carga será alocada, que será dada pela distância x. Então, a nossa corrente ela pode ser calculada por D, que D vai representar a densidade de carga em kVA por milha ao quadrado. Então, a gente pode trabalhar, obviamente, com outras unidades, né? Como esse livro, o autor trabalha em uma região em que normalmente as unidades utilizadas são em milhas e pés, né? Nós iremos utilizar as mesmas unidades aqui na nossa aula, mas fiquem à vontade para trabalhar também com outras unidades. Então, aqui a gente teria a densidade de carga multiplicado pelo comprimento e pela largura do nosso retângulo, né? Da nossa área, que a gente vai utilizar neste exemplo. Então, aqui a gente teria uma unidade de área. Então, se a gente multiplicar essa unidade de área, né? A gente tem dois comprimentos aqui, a gente vai cortar com essa parte aqui do denominador da nossa unidade da densidade de carga e vai obter aí basicamente o valor da nossa potência em kVA. Mesma coisa na parte do numerador, a gente vai dividir por raiz de 3 e a tensão de linha, né? Então essa equação ela já é conhecida por nós, ok? Fator de potência também a gente leva em consideração, então não é uma equação nova se a gente for investigar bem o que cada variável está representando no contexto da nossa configuração geométrica. Tá? Então a gente vai ter uma tensão inicial aqui no nosso ponto N, e a gente vai ter uma tensão final aqui no nosso ponto N. Então, qual será a queda de tensão que a gente vai ter, né, na medida que a gente vai se distanciando do ponto N? Né? E quais são as perdas também que a gente vai obter quando a gente estiver trabalhando com os parâmetros, né, de densidade, de fator de potência, de corrente, de informações sobre o cabeamento, etc. Então, será que tem como a gente obter isso trabalhando apenas com a forma geométrica, né? Então, inicialmente, né, a gente vai definir uma corrente incremental de um segmento localizado a x milhas do nó N, tá? Que foi a distância que eu falei agora há pouco, seria essa representada pela grandeza x. E a gente tem que o incremento dessa corrente é igual à corrente total que entra na nossa área, dividida pelo seu comprimento total. Então, a gente vai obter aí uma grandeza em amperes por milha. Então, se a gente quiser saber especificamente para um determinado local qual é o valor da sua corrente, a gente vai pegar a corrente total, né, que entra num determinado ponto N, e vai subtrair, né, pela distância que a gente vai ter do nó ao ponto, multiplicado pelo incremento de corrente. Tá? Então, dessa forma, a gente consegue obter para uma determinada posição do nosso retângulo qual seria o valor dessa corrente, aproximada, obviamente, né? Então, a partir dessa informação, a gente pode calcular a queda de tensão no segmento incremental, tá? Que seria, na verdade, o incremento de tensão. Então, a gente vai ter a impedância multiplicada pela corrente, né? Também multiplicada pelo incremento de distância dx que a gente vai ter, né? Na medida que a gente vai percorrendo o alimentador, e a gente obtém aí o nosso dV. Se a gente realizar a integral, né, diária dessa tensão dV, na verdade, a integral de 0 a 1, a gente vai obter a equação que vai nos remeter aqui à queda de tensão que a gente vai ter para nossa área, né, para o nosso retângulo, considerando aí do ponto N ao ponto M, ok? Então, para esse caso aqui, essa expressão em específico seria, no caso, a queda de tensão total do ponto N ao ponto M. Mas vocês podem fazer, né, através de ajustes aqui na nossa integral, a queda de tensão entre pontos internos ao nosso retângulo, né? Realizando o mesmo procedimento para as perdas, né, essa equação aqui da potência trifásica, que a gente vai ter RI ao quadrado multiplicado por 3 dx, a gente vai obter aqui a nossa equação das perdas. Então, assim, vocês reparem que a gente tem uma área com uma determinada densidade. Através dessa densidade, a gente consegue determinar qual é o valor da corrente para qualquer ponto aqui do nosso retângulo, né, da nossa forma geométrica. Como eu falei, pode ser um triângulo, pode ser um trapézio. E a partir daí, né, conhecidos os parâmetros dos cabos que nós vamos utilizar, nós podemos calcular essas quedas de tensão ou suas perdas.
Então, eu vou trazer aqui para vocês um exemplo numérico bem simples, né, também do livro do Casting, em que a gente tem aqui uma região cujo o comprimento do nosso alimentador é de 10.000 pés, com uma largura de área aí de cerca de 6.000 pés. Então, a gente vai ter um retângulo aqui de 10.000 por 6. E aqui a gente tem algumas informações, né? A primeira é a densidade de potência da nossa região, que a gente vai trabalhar, que seria basicamente 2.500 kVA por milha ao quadrado. A gente tem dois níveis de tensão, né, de 4.16 e 12.47 kV. Né? A gente vai já ver por que a gente tem dois níveis de tensão. A gente vai trabalhar com um fator de potência de 0.9 atrasado e um cabo de 26/7 ACR, né, os valores de impedância foram dados aqui na frente. Então, por que a gente tem duas tensões, né? Porque o autor ele pede para que a gente investigue qual o nível de tensão que possibilita uma queda de tensão menor que 3% ao longo do trecho. Então, a gente vai trabalhar primeiro com a tensão de 4.16 e verificar se a queda de tensão entre o ponto N, que seria esse inicial, e o ponto M, ele é superior ou inferior a 3%. Da mesma forma, a gente vai realizar o mesmo procedimento, só que considerando um nível de tensão de 12.47 kV. E a gente vai ver se nesse caso a gente tem uma queda de tensão entre esses dois pontos maior ou menor que 3%. Então, considerando inicialmente a tensão de 4.16, o primeiro passo que a gente vai fazer é a conversão de pés para milhas. Então, a gente está trabalhando aqui com as dimensões do nosso retângulo em pés, né? Para fazer a conversão por milha, a gente divide por 5.280, então a gente vai obter aqui os dois valores já em milhas, né? Tendo em vista que a nossa unidade de densidade de potência ela é em kVA por milha. Então, multiplicando a comprimento e a largura de área aqui da nossa área, né, o nosso retângulo, a gente vai obter aí uma área de 2.1522 milhas ao quadrado, tá? Então, a carga total da área, né, vai ser dada pela densidade de potência, que é dada em kVA por milha ao quadrado, multiplicada pela área, né, que foi dada agora em milhas ao quadrado. Então, cortando milhas ao quadrado com milhas ao quadrado, a gente vai obter aí uma potência de área igual a 5.380,6 kVA. A impedância total do segmento, né, tendo em vista que esse valor foi dado aqui, basta que a gente multiplique pelo comprimento do nosso alimentador, ou da nossa ramificação, é igual a 0,57 mais J 1,18 ohms. Então, como eu falei, primeiramente a gente vai considerar a tensão de 4,16, tá? Então, considerando esse nível de tensão, pegando a potência que nós encontramos e dividindo pela tensão trabalhada inicialmente, a gente vai ter uma corrente total de 746,7 amperes, ok? Considerando o fator de potência de 0,9. Então, se a gente for calcular aqui a nossa queda de tensão, né, através das equações que nós encontramos na dedução, né, o meio de Z vezes IT, nós vamos obter uma tensão, né, de 388,1, ok? Se a gente fizer o cálculo dessa tensão, considerando a tensão de fase, né, de 4.160 dividido por raiz de 3, nós vamos ter o valor aí de 2.401,8. Então, 388,1 dividido por esse valor multiplicado por 100, a gente vai ter uma queda de tensão percentual de 16,16%. Então, esse valor é muito superior aos 3%, que seria o limite máximo de queda de tensão que a gente teria para o nosso problema, que seria aquela queda de tensão que foi dada no enunciado. Então, o que é que nós precisamos fazer? Precisamos realizar o mesmo procedimento, considerando agora o nível de tensão de 12,47 kV, e nós vamos verificar se a queda de tensão vai ser, novamente, maior ou inferior a 3%. Então, realizando o mesmo procedimento, né, utilizando a equação para o cálculo da corrente total, agora com o nível de tensão de 12,47, temos que a corrente é 249,1 amperes. Aplicando essa corrente na nossa equação da queda de tensão, nós vamos obter uma queda de tensão de 129,5. E quando a gente pegar esse 129,5 e dividir pela tensão de fase, considerando essa tensão de linha aqui de 12,47, nós vamos obter uma queda de tensão de apenas 1,8, que é menor que os 3%
especificado no enunciado da questão. Tá? Então, nesse caso, para esse sistema em específico e as condições que foram impostas, né, que seria, no caso, o limite de tensão de 3%, seria mais adequado utilizar um sistema com nível de tensão nominal de 12,47 kV, tá? Então, tendo em vista que seria interessante utilizar esse nível de tensão, a gente pode prosseguir com a equação e calcular as perdas, né, que foram encontradas na dedução dos slides anteriores, e obter aí umas perdas de 35,96 kW, ok? Bom, então com este exemplo a gente finaliza a nossa aula, tá? O nosso livro de referência principal para a nossa aula de hoje foi o livro do William Cash, como eu falei no início do vídeo. Então, Distribution System Modeling and Analysis, tá? Um livro muito bom, vou deixar o link também na descrição. Então, caso tenha alguma dúvida, basta enviar um e-mail para mim ou conversar comigo lá no grupo do WhatsApp da disciplina. E desejo a todos uma boa aula e bons estudos.